Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Nós sabemos que estamos passando por um período de confinamento, um período difícil para a vida de cada um. E a nossa oração é que o Senhor sustente a vida dos irmãos, de cada família, e que Deus faça essa crise passar logo. Nós sabemos das demandas que nós temos, nós sabemos que da correria da nossa vida, sabemos que todos querem trabalhar, querem desfrutar desse momento uns com os outros, em igreja também, mas também sabemos do perigo que isso nos causa. Por isso eu queria ressaltar mais uma vez da importância dos irmãos permanecerem em suas casas, permanecerem cuidando dos seus idosos. Nós vimos notícias diversas falando sobre isso, e as orientações governamentais são exatamente nesse sentido, de confinamento, de ficar junto com a família dentro de casa. Mas também a gente deve cuidar um dos outros, deve ter em mente o cuidado com os mais idosos, com as nossas crianças também, e cuidado pessoal, de higiene pessoal, lavar as mãos, ter essa dinâmica de vida que já deveria ser recorrente, já deveria ser, na verdade, o que a gente deveria fazer sempre, não é? Então fica aí também essa dica. Bom, durante os domingos nós vamos estar divulgando esses vídeos para a edificação do povo de Deus. Nós somos gratos porque Deus nos concedeu essa dádiva da tecnologia e nós temos que usá-la conforme a vontade dele, para o benefício do povo de Deus. Então, nesse momento de escola dominical, online, que Deus nos abençoe, nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, para que Deus tenha misericórdia desses tempos difíceis, para que Deus possa nos conduzir nessa hora de crise, não só nas nossas vidas, mas como no Brasil e no mundo de modo geral. Vamos estar orando, vamos falar com o nosso Deus nessa hora, para que Deus possa iluminar a nossa mente também, para que nós possamos entender o que a palavra de Deus nos ensina nesse dia, nessa hora. Oremos, queridos. Pai eterno, Deus querido, nós louvamos ao teu santo nome, bendizemos a ti. Nós queremos te pedir, ó Pai, clamar a ti que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor, pelo privilégio de poder falar contigo, de poder direcionar a palavra ao Senhor. Tu és um Deus tremendo, poderoso. Tu és um Deus que nos escuta, Senhor, na reclusão da nossa casa. E louvamos ao teu santo nome por isso. Pai eterno, permaneça conosco, Pai. Ilumina a nossa mente, o nosso coração. Cuida, Pai, de todos nós, da ansiedade do nosso coração. Cuida da tua igreja na face da terra. Pai eterno, tem misericórdia das pessoas que estão enlutadas nessa hora. Pessoas que perderam entes queridos, ó Pai. Nós estamos vendo notícias onde em um país só, a Itália, perdeu cerca de 600, 800 pessoas em um dia. Ah, Pai eterno, em nome de Jesus, tem misericórdia dessas famílias. E Pai eterno, em nome de Jesus, livra o teu povo aqui no Brasil. E livra o Brasil de tudo isso, Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Que nós orando, lembrando também, Pai, das empresas que estão sendo fechadas, do comércio que está fechado. Ah, Pai eterno, em nome de Jesus, tem misericórdia desse povo também, que está fechando as portas, Senhor, para conter o avanço dessa pandemia, Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, que não haja falta de sustento na vida de cada um deles. Que a tua boa mão de poder possa guiá-los, possa conduzir toda essa situação para a honra e glória do nosso Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, com perdão dos nossos pecados, ó Pai. Tem misericórdia de nós, porque somos falhos, sim, pecadores, mas sabemos que a tua grande misericórdia, o teu grande amor, tocou as nossas vidas e nos salvou. E nós te louvamos e agradecemos por isso tudo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, então, nós vamos estar meditando num texto que fala sobre isso.
fala sobre essa questão da ansiedade, fala sobre essa questão de cuidado de Deus para conosco. Vamos abrir nossas Bíblias então. Eu vou ler o texto também, mas você que está aí, na sua casa, na reclusão do seu quarto ou na sua sala, junto com os familiares, vamos estar meditando nessa palavra, lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, nós vamos ler o verso 6 e 7. A palavra de Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vou repetir. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando a gente lê esse texto, a gente deve pensar num período da história muito triste para o cristianismo. O apóstolo Pedro está escrevendo essa carta para pessoas que estão distantes de suas casas, para pessoas que saíram de suas casas por causa da perseguição. Era um dia muito complicado. Para vocês terem ideia, o governador na época, o imperador romano na época era Nero. Ele governou por cerca dos anos 54 a 58 depois de Cristo. No ano 64, por exemplo, esse imperador Nero mandou queimar quase um terço da cidade e colocou a culpa nos cristãos. E, queridos, quando a gente pensa nisso, a gente pensa a dor daqueles cristãos, a gente pensa sobre essas questões da vida, sobre a ansiedade que eles não tinham, porque eles estavam distantes de casa. Muitos deles se tornaram escravos, muitos deles foram perseguidos, muitos deles foram mortos, torturados, alguns passavam até fome nesse período. E o apóstolo Pedro está dizendo exatamente que eles deveriam lançar toda essa ansiedade que eles tinham diante de Deus. E não é diferente dos nossos dias. Nos nossos dias nós vivemos essa questão da ansiedade. A gente vê com toda essa pandemia que existe no Brasil e no mundo, pessoas morrendo, pessoas perdendo seus entes queridos, famílias sendo destroçadas pela falta de emprego, empresas sendo fechadas, a situação no comércio, na economia, na vida de modo geral não está boa. E a gente, como igreja, o que a gente faz nesses dias? O que nós podemos ensinar às pessoas? Como agir em dias dessa crise? Como viver nesses dias difíceis? O que o cristão, o que nós podemos fazer e dizer a uma sociedade que está sofrendo com essa pandemia, com isolamento, em casa, às vezes passando coisas que nós não temos ideia, mas o fato é, o que a Bíblia diz sobre essa questão? E a palavra de Deus é muito clara, o apóstolo Pedro dizendo, ele vai dizer, e a primeira questão que eu queria destacar com os irmãos, é exatamente essa. O verso 6 começa, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Presta bem atenção aqui, porque a ideia dessa questão de humilhar, essa palavra talvez seja pejorativa nos nossos dias, porque tem uma conotação de servir de capacho ao outro, mas essa questão diante de Deus não é assim. Quando Pedro está dizendo para nos humilharmos diante de Deus, e nota a palavra sob, aqui está dizendo, ou seja, é estar debaixo da mão de Deus e Ele conduzindo tudo isso. É o que o apóstolo Pedro está dizendo.
O apóstolo Pedro está afirmando categoricamente que nós devemos depositar toda a nossa ansiedade e esperança nas mãos poderosas de Deus. E isso tem algumas realidades, porque quando a gente deposita a nossa esperança na nossa mão, a nossa mão é frágil. Mas a mão poderosa de Deus não. Deus tem todo o poder, toda a autoridade. Deus é o único vivo e verdadeiro Deus sobre todas as coisas. Ele governa sobre tudo. Ele está diante de tudo. E ele está na presença de todos. É porque Thaís passou aqui. Mas, querido, nós precisamos entender essa realidade. Nós precisamos entender que Deus, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é aquele que governa e direciona as nossas vidas. Ele é aquele que é soberano sobre tudo. E nós não precisamos temer se nós verdadeiramente nos humilharmos na presença desse Deus vivo e verdadeiro. E nota que o texto ele vai seguindo. Ele vai dizendo sobre essa realidade de um Deus poderoso. E outros textos bíblicos vão falar isso também. Por exemplo, o Salmo 130, que é muito conhecido de todos, um salmo que eu gosto muito. Ele vai falar sobre uma pessoa que estava desesperada. De uma pessoa que já não via mais saída para nada. Uma pessoa que, quando olhava para um lado ou para o outro, ele já não tinha mais direção para onde ir. Até que ele olhou para o céu. Até que ele olhou para o lugar correto. Até que ele viu e contemplou a glória maravilhosa de Deus. Queridos, a gente deve pensar nisso. A gente deve pensar nessa questão de para onde nós estamos olhando em meio à crise. O que nós estamos fazendo? Uma dica para você. Olhe atentamente para o Senhor e consumador da sua fé. Olhe atentamente para Deus. Em tempos de crise, na nossa vida, nós devemos olhar atentamente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi isso que o salmista, lá no Salmo 130, fez. Ele olhou para o céu, ele clamou verdadeiramente a Deus. E Deus atendeu e olhou ao pedido dele e atendeu conforme a vontade dele. Muitos podem estar se perguntando por que Deus fez isso acontecer, por que essa pandemia está acontecendo, onde está Deus nessa hora? Quanto a pergunta deveria ser outra. A pergunta correta deveria ser: o que o ser humano fez com a natureza que o Senhor criou? O que o ser humano fez com tudo isso e muito bom, conforme Gênesis vai dizer? O que nós temos feito do nosso universo, do nosso mundo? E quais as consequências de tudo isso? Quando a gente vê essa realidade, nós devemos cuidar da natureza sim, cuidar um do outro, pensar nessa realidade. E a pergunta correta é essa: o que nós, como raça humana, temos feito para mudar essa realidade do mundo? O fato é que em momentos de crise, nós devemos ter a certeza para onde nós estamos olhando. Para onde você está olhando, meu irmão? Você está olhando para os momentos dessa vida ou você está olhando para Deus? Eu gostaria de convidá-lo a olhar para Deus, porque Ele sim, Ele pode transformar a nossa realidade, a nossa vida. Ele sim pode fazer algo diferente, novo, para o seu e para o meu coração. Esse é um desafio para você. Mas o texto segue. Ele vai dizer uma outra realidade. Quando a gente deposita, quando a gente se humilha diante da presença de Deus, dessa mão poderosa de Deus, existem algumas coisas. O texto vai dizer que para aquele que faz isso, em tempo oportuno, Deus nos exaltará. E meus irmãos, o que seria essa exaltação? Aqui o texto não está afirmando que nós teremos muito dinheiro na conta. Aqui o texto não está dizendo que nós
não teremos enfermidades. Aqui não está dizendo que a cura será instantânea para aqueles que contraíram esse vírus. Não, o texto está afirmando outra realidade. O apóstolo Pedro está dizendo para aquele povo que está sofrendo naquela época que eles passariam por aquela aflição, mas existiria algo no último dia, onde eles poderiam contemplar a face de Jesus Cristo. E ali já não vai haver mais choro, ranger de dentes, não vai haver mais dor, nem enfermidade, nem ansiedade, só vai haver gozo e louvor à glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que o texto está afirmando. É isso que o apóstolo Pedro diz ao dizer que em tempo oportuno vos exalte. Ele nos exaltará no último dia, onde o nosso corpo será transformado, onde aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, serão transformados. E, meus irmãos, nós poderemos louvar a esse Deus Todo-Poderoso eternamente. E louvado seja Deus por isso. Mas existe uma segunda realidade que o texto aponta. O verso 7 vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Meus irmãos, nós sabemos que os dias são difíceis. E como não viver ansioso, tendo em vista as notícias no jornal, tendo em vista as questões que nós estamos vendo diariamente, tendo em vista que as portas dos comércios estão fechando, as empresas estão fechando, tendo em vista que a situação, segundo o governo, é grave, tendo em vista que nós estamos reclusos nos nossos lares, o que fazer com isso tudo? O texto é claro ao dizer, nós devemos lançar essa ansiedade, tudo isso diante de Deus. Nós vivemos sim esses dias difíceis. E vários outros textos bíblicos vão dizer sobre essa realidade. Quando vemos, por exemplo, em Lucas 12, do 22 ao 24, e também em Mateus 6, do 25 a 34, vai falar sobre a ansiedade da vida. E Jesus Cristo ensinando, não andeis ansiosos pela vossa vida. A gente vê também que quando Jesus Cristo está no Getsêmani, sofrendo tudo aquilo que ele sofreu, ele recorre exatamente a Deus. Então, o que Jesus Cristo faz? Ele nos ensina sobre a ansiedade, ele nos fala sobre essa questão e depois, mais para frente, ele também fala exatamente o que ele já havia ensinado: buscai, pois, primeiro o reino de Deus. É isso que Jesus Cristo fez. No Getsêmani, ele estava diante de Deus, orando e clamando ao Deus. Então, ele ensina e ele pratica o que ele ensina. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Nós devemos praticar aquilo que nós falamos. Nós devemos perceber que a ansiedade que não é controlada, ela não é benéfica para a nossa vida. A gente precisa depositar a nossa ansiedade diante desse Deus que é vivo e verdadeiro, Senhor de todas as coisas. E como o texto aqui afirma, vai dizer que essa ansiedade lançada diante de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, outros textos bíblicos vão falar sobre essa ansiedade. Vão falar sobre essa questão. Por exemplo, Salmo 37, versos 5 e 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Em Filipenses 4, 6 vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Somente Cristo pode levar sobre si todas as nossas dores, ansiedades
medos. E esse é um convite, mais um convite que eu faço a você. Se no primeiro convite você deveria depositar toda a sua esperança nas mãos de Deus, eu queria que você lançasse toda a sua ansiedade diante desse Deus vivo e verdadeiro e todo-poderoso. Mas o texto segue. O texto segue, ele vai dizer a seguinte sentença que talvez resume toda essa questão que a gente está tratando. E o texto vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O nosso Deus tem cuidado de todos nós. Nosso Deus tem governado sobre a terra. O nosso Deus tem dirigido, tem assentado em seu trono, governado sobre o mundo. E eu volto a dizer, não pergunte o porquê Deus fez isso ou aquilo. Pergunte por que o ser humano pecou diante de Deus. E se arrependa dos seus pecados. Quando o texto vai dizer que porque Ele tem cuidado de vós, ou tem cuidado de cada um de nós, é uma verdade tremenda. Porque Deus, pela sua graça comum, tem cuidado de toda a raça humana. Pela sua graça eficaz, Ele tem tocado no coração dos seus para a salvação e para a vida eterna. Meus irmãos, quando a gente tem isso em nossa mente, quando a gente percebe o caos social que existia naquele período, nessa primeira carta de Pedro, a gente percebe que os dias lá eram difíceis. Nós percebemos que eles estavam passando necessidades, fomes. Muitos estavam sendo mortos. Os historiadores vão dizer que muitos eram queimados vivos. Mas a boa mão de Deus conduziu. E certamente todos aqueles foram recebidos diante da graça e da glória de Deus na eternidade. E meus irmãos, é para lá que nós vamos. Para que a gente possa ter isso em nossa mente. Que a gente possa entender isso. Que a gente possa entender que a boa mão do Pai está sempre conosco. O que o apóstolo Pedro está dizendo é exatamente isso. Que nós devemos nos humilhar, nos submeter, lançar diante de Deus a nossa vida. E perceber que esse Deus vivo e verdadeiro, Ele está atento ao clamor que é feito nesse lugar, na igreja, diante do povo de Deus. Como algumas artes estão sendo postadas, nós somos igreja. Nós somos igreja, sim, juntos somos igrejas. E não é a distância de um vídeo que nos separa, porque nós temos um único Deus. Um Deus vivo e verdadeiro, que está atento ao clamor da igreja dele aqui na face da terra. Eu termino essa breve reflexão fazendo um convite. Fazendo um convite para que nós passemos esse tempo de tribulação juntos, como igreja presbiteriana de Araçás, como igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós passemos esse tempo em oração, em jejum e em entrega diante de Deus, em família da fé. Eu queria lhe fazer um convite. Em tempo de crise, não olhe somente para ela, para a crise. Olhe para cima. Olhe para o Deus vivo e verdadeiro. Olhe para aquele que pode, tem a solução de tudo. Aquele que pode fazer todas as coisas. Como uma canção muito antiga, do João Alexandre vai dizer, Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volte teus olhos para Deus, verdadeiro juiz. Escute essa música. Coloque aí, depois que terminar, essa música em sua casa. E perceba e veja o cuidado que Deus tem tido para com a sua vida. Qual é a nossa contribuição para esse mundo, nesses dias de crise?
é justamente isso. Fazer esse convite também a todos que estão assistindo. É um convite vivo e verdadeiro. Olhe para cima. Em momentos de crise, não olhe somente para a crise, mas olhe para Cristo. Ele sim pode salvar a sua vida, pode te tirar dessa crise. Mesmo dentro da crise, você se sentirá nas mãos poderosas do Deus vivo e verdadeiro. Que Deus nos abençoe. Um ótimo dia para vocês. Que durante essa semana nós possamos refletir nessa palavra, meditar e falar com Deus. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir para que Deus possa conduzir toda essa situação em nome de Jesus. Oremos, queridos. Santo Deus, eterno Pai, nós, em meio à crise, em meio a dias difíceis, nós queremos nos submeter como igreja do Senhor à Tua maravilhosa vontade, o Teu maravilhoso poder, ó Pai. E queremos lançar tudo isso diante da Tua presença, colocando e depositando toda a nossa ansiedade diante de Ti. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que a Tua boa mão de poder possa nos guiar, nos governar, dirigir a nossa vida como o Senhor já tem feito. E Pai eterno, em nome de Jesus, que o povo brasileiro e do mundo possa olhar de fato para o Senhor. E que a Tua boa mão poderosa possa guiá-los, ó Pai. E tocar os corações principalmente com a Tua fé, com o Teu amor, ó Pai. Para que eles possam se voltar a Ti, sabedores que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. O único Deus que pode transformar toda e qualquer situação. Pai eterno, em nome de Jesus, aquieta o nosso coração. Muitos estão aflitos com o que vai acontecer, mas que essa aflição seja depositada, lançada de forma intencional, diante da Tua presença, que é soberana, que é eterna, e nós Te louvamos por causa disso. Pai eterno, nós colocamos todos os nossos enfermos diante da Tua presença também. Pedimos, Senhor, pela tia do presbítero Jadir, tia Osina. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe, Pai, a vida dela. Que a Tua boa mão poderosa possa guiá-la naquele leito de hospital. Abençoe os enfermos da Tua casa, os nossos idosos, Senhor. Protege o Senhor dessa enfermidade tão grave. Pai eterno, em nome de Jesus, proteja, Senhor, a Tua igreja na face da terra. Que esse distanciamento físico possa fortalecer a nossa fé e quando isso tudo acabar, nós sejamos aprovados diante da Tua presença. E que em nome do Teu Filho Jesus, nós fiquemos cada vez mais fortes como igreja do Senhor. Pai, permaneça conosco, Deus. E que em nome de Jesus, o Senhor possa governar, dirigir as nossas vidas. Supre, Senhor, todas as nossas necessidades. E tira, Senhor, do nosso coração toda a nossa ansiedade, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, nesses dias de confinamento nas nossas casas, a gente vai ter alguns períodos devocionais dessa forma. Os nossos cultos serão online. Como eu estou de férias, eu estou fazendo esse vídeo de casa. Mas depois, mais para frente, se perdurar esse confinamento, conforme o governo ou o conselho da igreja, nós vamos disponibilizar cultos com louvores também pelo Facebook e outras mídias sociais. Então fique atento. E Deus abençoe a sua família. Nós pretendemos também fazer algumas visitas online. É um pouco diferente tudo isso, mas existem ferramentas de tecnologia que pode
nos favorece fazer essas visitas. Então, se você desejar, se você quiser, mande um WhatsApp para mim que a gente vai entrar em contato, vamos marcar essa visita online e a gente vai conversar um pouco sobre as demandas, sobre essas questões da vida. Então, queridos, Deus abençoe você, que a nossa igreja saia dessa crise forte para a honra e glória do nosso Deus. Nós sabemos que Deus tem cuidado das nossas vidas. Então, como o texto nos afirma, nós devemos nos humilhar. Nós devemos lançar toda a nossa ansiedade diante desse Deus poderoso, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de cada um de nós, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que nos guarde, fique em paz e louvado seja Deus por isso. Amém? Até logo, em nome de Jesus. Queridos, hoje à noite, às 19 horas também, o reverendo Ítalo vai estar fazendo uma reflexão também pelo Facebook, direcionada à Igreja Presbiteriana de Araçás e à Igreja Presbiteriana de Soteco. O reverendo Ítalo seria o pregador dessa noite, então ele não vai deixar de pregar, ele vai estar pregando a palavra do Senhor, então esteja atento também a essa mídia para que você seja edificado pela palavra de Deus. E nós vamos estar disponibilizando esse link com relação a tanto as escolas dominicais quanto aos cultos, para que todos nós sejamos edificados juntos como povo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, um forte abraço, fique em paz.